Farmanguinhos está inserida no complexo industrial. Nós recebemos recentemente um parecer muito interessante da área jurídica do Ministério da Indústria e Comércio, em que eles definem que, estudaram o nosso estatuto, por razões que eu poderia explicar aqui tendo a continuidade, nosso estatuto, o que nós fazemos, disseram o seguinte: ora, é meio estranho até, e assim eles definiram, que um organismo de assistência, como o Ministério da Saúde, e eminentemente social, segundo a concepção que eles tinham, seja, na verdade, um agente econômico. Mas Farmanguinhos, seja surpreendente, não é um agente econômico. E, portanto, deve se pautar pelas regras econômicas, ao mesmo tempo que das regras sociais. Essa nos colocou num vértice de poder ser, esse momento, um momento de, talvez, fazer uma experiência de como isso realmente funciona. Uma integração de ser social e, ao mesmo tempo, econômico, na sua atividade de fim, unificando isso. Nós produzimos para prestar assistência. Não é para lucro, não é para nada, mas está casado o objetivo de produção industrial para assistência farmacêutica. E, portanto, dentro das regras de atender o sistema de saúde. Não tem regras dispersivas. O que é interessante nisso, que nos coloca um certo desafio ao pensar para nós, é que não é se afastar do campo econômico, é o contrário, está completamente integrado para fazer bem esse papel. Fazer melhor que qualquer um, exatamente por essa dupla inserção. E é um desafio que a gente tem, portanto, ajustar o que era uma visão de alguma coisa que produz meio como carroça, uma coisa de visão de passado, eu diria, mas há bastante tempo que se transforma, numa visão de ser o polo inovador do sistema farmacêutico brasileiro. Eu não tenho dúvida que a gente já é e vai ser mais. Nesse momento a gente pode ir casando as duas coisas. E a gente pode mostrar isso de alguma maneira. Tem. A minha apresentação não abre. Melhor. Melhor. Não, é que, eu prefiro ficar conversando mesmo, é mais de estilo, embora eu seja melhor para a audiência, né, ter alguma coisa para olhar. Eu fico com pena que não tenha pelo menos 2 gráficos ali, que eu queria muito que tivessem, mas de qualquer maneira a gente fala eles, que estão na memória aqui. Talvez eu tenha que recuperar então um pouco o que estava nessa apresentação, vou ter que gastar umas palavras com o que estava na apresentação. Eu ia fazer como o Pacheco fez, muito rapidamente, para quem não conhece Farmanguinhos, dizer 2 ou 3 coisas sobre Farmanguinhos, da sua história, seu presente, que é o que interessa mais, né? Farmanguinhos é resultado dos esforços do começo do século passado de controlar as doenças pestilenciais. Né? As grandes endemias e tal que afetavam, e as epidemias, né? Nós tivemos, dentro do desenvolvimento do que hoje é Fiocruz, 2 estruturas produtivas, porque naquela época não foi separado, para conter febre amarela, peste, varíola e malária. A malária particularmente marca o início da quimioterapia assim, dentro do setor público brasileiro, com a produção do quinino. E também é muito interessante que logo naquela fase que é da consolidação da República, por entrar pelo interior, pelos grotões, né, a saúde começar a entrar pelos grotões, que começa a aparecer o outro quadro do lado do pestilencial, que é o carencial. As grandes carências vitaminínicas, etc., proteicas, etc., da sociedade brasileira que estava à margem dos centros consumidores. Então, a vocação nossa se inicia, na verdade, para o controle de doenças parasitárias, basicamente doenças carenciais. E nossos amarelões, aquelas coisas todas, vão se consolidando aí para fazer sulfato ferroso, medicamentos de baixa tecnologia, a gente diria hoje, mas essenciais, fundamentais para o apoio à população que produzia no campo, etc. Então, é entender que a nossa linha de produtos vem de uma época, por exemplo, muito interessante, que a primeira fábrica que nós tivemos na Fiocruz, não de vacina, de medicamento, até hoje está lá escrito, tal, em cima dela, Pavilhão do Quinino. No fundo, foi uma primeira fábrica dentro da Fiocruz, foi inaugurada em 1930, como fábrica, não produção dentro do laboratório, mas há um espaço definido de produção.
A evolução brasileira e também tirou um pouco desse aspecto produtivo do centro, né, com a criação especialmente do INSS, quer dizer, o que é hoje o INSS, Previdência Social, então começou a diferenciar um pouco essas atividades, e houve uma época de grande domínio financeiro, portanto, da assistência médica no campo da saúde dos trabalhadores brasileiros, e aí começa a ter um processo de começar a diversificar para os programas de saúde, para as dores nas costas do final do dia de trabalho, uma série de produtos que começam a ser acessórios no controle e no ajustamento da força de trabalho. Então a gente tem um outro movimento, esses laboratórios começam a incorporar algumas coisas, que são consolidados, para ser muito rápido nisso, consolidados a partir da SEMI, quando começa a SEMI tentar fazer um assentamento, né, mais definido para o conjunto da prestação de serviços, de ter os medicamentos, você começa a ter uma diferenciação do papel dos laboratórios oficiais. Eles começam a ser acessórios nas atividades produtivas para atender, entre aspas, o mercado público brasileiro na área de medicamentos. Você começa então a diversificar. Até essa época, de modo geral, nós éramos produtores também dos princípios ativos. E como começa a compra centralizada de princípio ativo pela SEMI, começa a distribuir para os laboratórios oficiais, deixa de haver a pesquisa no produto básico, no princípio ativo, e começa a gente especializar nas formulações, etc., e começa a se instituir como mais farmacêutico do que dando conta de toda a cadeia farmacêutica, cadeia produtiva. Então é mais ou menos uma história para dizer que a gente evolui dentro desse quadro e se ressente, de modo geral, e ao longo dessa história, de ter um parque farmoquímico próprio, entre aspas, se fosse para ter, e está dependente, portanto, de importações do que se passa no setor privado. Então é mais ou menos isso que configuraria com os elementos que a gente chega até agora. O que acontece agora, no entanto, quer dizer, a gente tem que marcar que mesmo a política dos genéricos, eu acho que foi interessante que o Ricardo abordou, não ampliaram significativamente o acesso da população. É evidente que diminuir os orçamentos de quem comprava, e para a classe média foi fundamental. O alargamento da utilização de medicamentos é à custa realmente da produção pública, essencialmente, e das compras públicas governamentais. Essa dispensação gratuita no SUS. Esse aqui é o grande campo da ampliação de acesso. A produção pública tem um significado importante no conjunto, em número, não em financeiro, em número de unidades produzidas. Eu não sei quem é que fez esse cálculo, estou louco para fazer de novo, eu acho que o Ricardo já está fazendo uma proposta de contar isso, porque ele atualmente é o presidente da UFOB, que é a nossa associação. A estimativa que tem é que os laboratórios oficiais produzem 25% de tudo que é produzido em medicamentos. Que está sendo consumido em medicamentos. O que eu acho que deve ser baixo, porque nessa estimativa deve ser mais alto que isso. Que nessa estimativa estão contando, nos outros laboratórios, todos os medicamentos são éticos, que a gente não faz. E todos os produtos que chamam, por outra maneira, que são os produtos, sabe, com consumo popular, etc, etc. Bom, então nós vamos talvez examinar, nós temos um projeto aí andando, para examinar no grupo de inovação da Fiocruz e também na UFOB, de tentar conhecer melhor a participação da produção pública no conjunto. Agora, financeiramente, ela não tem graça, quer dizer, os nossos preços são, ou seja, os produtos, o pacote de produtos que se produz, né, os medicamentos produtos, e mais os preços que se pratica, em termos financeiros, é muito menos do que 10%. O exemplo do programa de AIDS é típico disso, né? No programa de AIDS, de 1 bilhão mais ou menos de reais gastos anualmente, vão 200 e poucos milhões, que é o programa que nós temos a maior participação, 200 e poucos milhões de reais vão para os laboratórios oficiais, na compra dos laboratórios oficiais. No entanto, a gente fornece 70% a 80% dos medicamentos consumidos no programa de AIDS. Isso, evidente, é onerado por patentes, etc., e por sistema de compra e da importação. Então, nós estamos falando de um setor extremamente estratégico, que eu estava dizendo, que eu acho que é o ponto central, que nós estamos trabalhando hoje como o polo de maior possibilidade inovadora, de estímulo inovador. E aí vamos explicar um pouco por quê, né? É evidente que nós sabemos, não tem o nosso terceiro representante na mesa da indústria de fora do país, que opera aqui também,
Mas os grandes esforços de desenvolvimento dessas empresas são fora do Brasil, e todo mundo sabe, não ocorre aqui. Aqui o dinheiro em pesquisa é pesquisa de mercado. Raramente alguma ajuda em estudo clínico, coisas assim. Então não há investimento de empresa estrangeira de verdade em desenvolvimento novo aqui no Brasil. Nós temos uma empresa nacional, tem uma empresa dos genéricos, por exemplo, que como ela também está muito atrelada, ela não trouxe junto a farmacoquímica, salvo uma ou duas exceções, por razões que a gente pode entender. Era esperado que viesse automaticamente. Não vem por causa daquela história que eu falei de não ter pele. Não tem pele, não vale a pena trazer. Portanto, para que trazer, né? Pode entrar direto. Isso daí está levando que não tem o desenvolvimento da farmacoquímica também sobre ela, e sem a farmacoquímica, a inovação ainda existe, pode existir, mas ela não tem o mesmo valor agregado que vai ter, e não tem a mesma possibilidade que traz uma agregação no princípio ativo. Então nós temos uma indústria nacional, mesmo farmacêutica, com capacidade, é muito melhor certamente do que a outra, mas está limitada pela questão dos farmacoquímicos, importação de farmacoquímicos, no seu potencial inovador que tem. Nós então ficamos aí numa situação que seria o seguinte, e isso reflete também os laboratórios oficiais, eu quero dizer que não é o padrão de todos os laboratórios oficiais, mas Pharmanguinhos, eu mostraria isso, alguma coisa para vocês, se surpreenderiam não só de números de patentes já feitas, etc., como os de desenvolvimentos já feitos por toda a estrutura de pesquisa da Fiocruz, não só de Pharmanguinhos e por acertos que citei. E agora se amplia, eu acho que vai se ampliar muito por alguns acertos que alguém começou a falar aí, dizendo que era corajoso, seja que fosse de Pharmanguinhos, com acertos junto com o setor privado nacional. Nós estamos fazendo um peão junto com o FINEP, por exemplo, queremos ser mais efetivo com o BNDES do que a gente já tem feito a interlocução, mas com o FINEP a gente já está decidindo os projetos juntos, etc., para poder, inclusive, introduzir e dar consequência aos projetos de subvenção também à empresa nacional. Bom, uma outra coisa, vocês me ajudam com o tempo ali, porque a gente tem algumas coisas, eu queria falar sobre nossas... esse aspecto que eu falei, chamei a atenção, que me chamou para a discussão da manhã. E que o Pacheco também falou aqui. Alguém disse assim, a voz foi o Ricardo, eu estou citando muito porque ele está aqui na minha frente, está ali o Pedro, mas não, que o Eduardo foi massacrado no começo do ano, não sei o que mais. Corredor polonês que eu chamei, eu passei por um corredor polonês. Esse corredor polonês me deixou hoje mais leve, realmente me sinto melhor. Talvez merecesse, viu? Eu estava merecendo. Mas foi uma ação que não foi isolada, não foi por acaso, foi decidida, não sei, de uma associação que eu acho muito boa, que é a minha aliança estratégica, para entender assim, como é que a gente começa em Pharmanguinhos, eu assumi há 1 ano e meio, começo em Pharmanguinhos definindo que eu precisava de um aliado estratégico. Esse aliado estratégico, eu confesso que aqui, não tem por que não dizer, a Abifina. Porque era só analisar a situação de Pharmanguinhos para entender, eu tive que analisar lá por eleição, viu? Lá em Pharmanguinhos tem essas coisas, anomalias. A gente é diretor por eleição. Mas a questão é a seguinte, eu precisava analisar direito aquilo, né? Que é uma responsabilidade grande. E analisando aquilo direito, assim, não tem saída. Compra pública desse jeito é desastre público. E a gente resolveu mexer na compra pública de Pharmanguinhos. Tem coisa assim, eu acho assim, elementar. Vocês sabem que eu trabalhei em outras áreas, não foi só de industrial eu sou assim, recém-chegado, assim, eu sempre digo que eu sou um político com alguma visão. É mais ou menos isso, porque eu não sou industrial, não sou farmacêutico, eu sou um gestor, né? Um cara que gere estruturas públicas. Ao longo da vida fui me especializando por isso, nessa campo, embora fosse de origem um epidemiologista. O que me aproxima de números, eu gosto muito de números. Então, nessa questão que a gente divisou logo, alguém comentou aqui de manhã numa pergunta, ou numa afirmação que fez. Uma constatação que o produto que a gente comprava dos chineses e indianos, particularmente, é de baixa qualidade.
O meu menor preço ao adquirir era o maior custo a produzir. Eu tinha que devolver. Ao devolver, o atraso. O Ministério da Saúde me cobra, eu começo a fazer tudo errado. Eu perco a capacidade de acreditarem no laboratório público. E mais, eu começo a ter perdas sistemáticas no processo de produção, porque para não devolver, não levar meses, significa eu tentar reaproveitar. E tentar, então, passar um processo de melhorar. Então, a gente calculou para um produto, assim, foi lá no começo, eu tinha menos de um mês já sentado, eu tinha estudado antes, vamos pegar 4 anos de compras. Pegando um produto que é o mais comum, o AZT. Cálculo, se eu pagasse 30% mais para um princípio ativo de melhor qualidade, aí depois eu vou discutir o que é qualidade nesse caso, de melhor qualidade, eu poderia aumentar em 50% o retorno financeiro para Farmanguinhos, entregando pelo mesmo preço ainda ao Ministério da Saúde. Nosso retorno é pequeno, mas tem porque a gente sustenta a pesquisa. Então, para ter uma ideia, é o seguinte, comprar mais caro, todo mundo sabe isso, mas quando chega na lógica dos TCUs, não sei o que mais, sabe, não existe uma realidade que todo mundo conhece. Comprar mais caro, às vezes, é uma opção para comprar melhor, para se ajustar mais. Às vezes não é um melhor absoluto, mas se ajustar mais ao que você precisa. E essa aqui é a questão que a gente definiu, que comprar melhor não era um teste químico, era customização ao meu processo produtivo. Eu tenho que ter o mesmo fornecedor, porque tem algumas qualidades do produto que chega que não estão no teste químico, mas estão no teste físico. Todo mundo sabe isso, que produz sabe isso. Então, as coisas são o seguinte, então, parece um pouquinho, é possível que um laboratório, uma produção industrial, trabalhe com alguma coisa que alguém falou também aqui, diferente a cada vez que compra, é só na cabeça de TCU, desculpa se tem alguém de TCU, só na cabeça de quem nunca entrou, não sabe nada. Então, agora, no entanto, nós somos todos presos por uma coisa seguinte, cuidado, hein? É corajoso fazer isso, hein? É corajoso comprar melhor. E eu acho um absurdo, é ridículo, né? É ridículo e a gente está aí para peitar mesmo. Então, o massacre foi que eu passei, por causa desse tipo de coisa, eu comprei mais caro e produzi mais barato. Dei 20% de desconto para o Ministério da Saúde daquele produto. Eu comprei mais caro e com isso eu tive processo na justiça dos indianos contra mim, que a gente ganhou. Ministério Público, aí fez uma matéria grande, eles financiaram uma matéria grande, num grande órgão de Globo, não precisa, primeira página contra a gente, no Globo, com chamadas no domingo inteiro, para o Fantástico, que ia contar aquela coisa, não sei o que mais. E para o jornal no dia seguinte. O Globo fazendo isso? O Globo. Chamados o dia inteiro, que amanhã no Globo, Farmanguinhos, Fiocruz, compra 90%, não sei o que, tal. Muito bem. Claro que o Ministério Público, eles atuam pelo jornal, né? Pau em cima de mim, ela chama para explicar. Aí vem a auditoria do CGU. Quando já chegou o TCU, já estava tudo resolvido. Eu ganhei em todos, era fácil com eles. Eles são mais lentos. Em geral são piores, mas são mais lentos. Bom, então é o seguinte, a gente do massacre saiu reforçado, não conseguiram achar nada que tivesse errado, porque não se fez nada errado. Essa questão, que eu diria que é simples para explicar, inclusive essa questão isonômica, o Pacheco sabe, a gente conseguiu claramente no início documentar o seguinte, há um preceito constitucional importante, ou dois dos mais importantes da administração pública. Eficiência, está no caput do artigo 37. Segundo, isonomia. O que é isonomia? Foi essa discussão que ele colocou e eu defendi juridicamente, claro, com o nosso grupo de advogados defendendo juridicamente a isonomia. Só existe uma isonomia possível, não é a que o Gari falou, não.
que usam um conceito nacional da Constituição brasileira. A isonomia se refere ao que se passa dentro do espaço de soberania do país. A isonomia, os iguais deveres, são perante a nação. Os iguais deveres, com os iguais direitos. Não me interessa quanto é que pagam de imposto do seu país de origem. Me interessa o que deixou de pagar para entrar aqui. E que os outros nacionais estão fazendo igual. A carga tributária total deve ser abatida nas licitações públicas. Total. E a gente está documentado, está mostrado com isso. E o que pode descontar é o custo da internalização. Então, isso bem, a tarifa que entrou deve ser, porque essa soma para o recurso nacional. Essa sim. Agora, isso leva a um pequeno constrangimento, que a gente tem que... Eu achei melhor falar do que isso, do que falar realmente toda a produção pública, hoje está. Isso que eu estou falando para vocês está se transformando. Que foi, eu digo que é que nem tecnologia. Na tecnologia, o cara pega um desafio e depois faz ciência daquilo. Então, a gente primeiro fala da tecnologia. Tecnologia de fazer uma licitação pública. Com uma visão clara. Essa tecnologia de fazer uma licitação pública precisa ser disseminada. Então, o que a gente propôs? Uma portaria interministerial, dos quais já está de acordo o Ministério do Planejamento. Olha, aprovar no planejamento, você não sabe o que é, tem que estar muito bem fundamentado. No MEDIC. E agora está lá com o Reinaldo Guimarães, porque como mudou a gestão, né, tinha sido preparado antes, estão revendo isso, uma portaria que define o sistema, tá, todos os instrumentos do sistema de compra governamental para produtos farmacêuticos e farmoquímicos, baseado na isonomia da concorrência. Este é o principal instrumento. Não precisa de lei para deputado ficar lá negociando como é que vai ser, quantos votos eu vou comprar. Para mexer daquele jeito que a gente sabe, não é porque a gente já seja contra o parlamento. Tem certos assuntos que não dá para entrar num nível de um parlamento, são assuntos políticos, mas os assuntos dessa natureza são assuntos que têm grande inserção mais técnica. Se jogar lá, está ferrado. Então, todo fundamentado nas leis existentes, né, em que a gente pode promover essa autonomia e de uma maneira eficiente. Quer dizer o seguinte, nós temos que pensar no sistema dessa portaria que a gente pensou, que o leiloeirozinho não tem dúvida como aplicar. Não dá discriminação, porque isso é um comentário que eu queria fazer. Eu creio hoje, Nassif, que o que falou o Pedro, que foi a conjunção astral, que é uma figura muito leve, muito boa, para descrever o que está acontecendo, eu diria de uma maneira mais simples, dizendo o seguinte: nós estamos com uma oportunidade única. Os dirigentes hoje, de modo geral, nesse sistema que não se restringe, ele falou muito no alinhamento do Luciano e do Temporão, não se restringe esse campo. Ele é mais fundo hoje, inclusive na Casa Civil, e em outros segmentos, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse afinamento hoje que está acontecendo, cria, os dirigentes estão com uma concepção, tanto quanto eu posso ver, como eu sou eleito, eu não elogio o governo, viu? Sabe o seguinte, eu sou independente mesmo. E eu acho que é uma conjunção realmente muito favorável. Onde é o problema? Onde está o desafio? O desafio é o seguinte: estratos médios da administração pública, o meio de campo. O meio de campo que existe aí foi formado, desculpa que às vezes eu misturo umas políticas mais simples para não ter que explicar muito, né? Ilustra, quer dizer, define a minha posição, mas de qualquer maneira não é para ser a posição que eu quero colocar, para se facilitar a compreensão. Foram formados no tempo do neoliberalismo. Eles têm as concepções de gestão como se fosse cada uma peça isolada que tem uma regra que ele pode fazer e aquilo ali que é o espaço de decisão dele.
não estão orientados por um projeto nacional de qualquer natureza. Aliás, o projeto nacional é consumismo, você sabe, não tem muito diferente disso. E que é a partir desse tipo de ação, que é muito assim, individual, isolada, sem referência, que se fundamenta as políticas que foram essas que acabaram, na verdade, com a possibilidade da indústria farmacêutica no Brasil. Isso é fácil o cara ver. Aliás, quando a gente está falando, quando eu falo assim, parece uma sangria, porque é um negócio, parece, todo mundo sabe que eu sou brisolista, né? Mas já morreu. É o seguinte, e eu falo por causa do Nassif, né, que teve a oportunidade de falar com o Brizola tantas vezes nos debates, etc. Quando ele falava nas perdas internacionais, todo mundo gozava, etc. É só olhar os números. É só olhar os números, não queriam ver isso, era o avestruz, não é, com a cabeça no buraco. No nosso setor de saúde, olhando o complexo esse industrial da saúde, o nosso déficit anual agora subiu para 5 bilhões de dólares, é déficit anual. E o problema, nada, tem um superávit no setor primário. Tá bom, podia ter pago por isso, só que assim, os empregos não saem do setor primário industrializado. Não saem de lá, não. Saem da área industrial. Os 5 bilhões não é só o dinheiro, não. Nossos filhos têm que fazer coisas que eles não deviam estar fazendo. É uma questão do país mesmo, mais funda. Então, a gente tem que reverter isso. E esses processos que levou de um déficit de 500 milhões de dólares na década de 90, no começo da década de 90, para 5 bilhões de dólares, isso é o balanço negativo, não é o total da importação. É aquilo que a gente está falando, que nós temos que recuperar isso para o futuro do Brasil. Dos bons instrumentos, embora eu comentei aqui, nós temos que discutir todos os instrumentos, política tarifária, etc, etc. Eu acho que tem que discutir todos. Um bom instrumento é a compra pública. Eu acho que deve estar mais ou menos no meu tempo, eu não queria deixar de dizer isso. A nossa inovação no sistema de compras, digamos, que foi o que foi fundamental, mudou 2 ou 3 conceitos. Você sabe que na área, por exemplo, de engenharia, todo mundo faz uma licitação nacional. É excepcional e tem que pedir autorização para fazer uma licitação internacional. Por quê? Porque nós temos empreiteiros já bem estruturados, poder político grande, não sei o que mais, e isso acontece, e todo o TCU aceita, etc., todo mundo aceita que as licitações em área de engenharia são nacionais. Raramente, por uma coisa que não exista no país, se contrata por um modelo de tal. Por que na área de medicamentos as licitações são sempre internacionais? Porque foi feito para acabar. Foi feito para acabar. Não tinha poder interno forte, o poder político forte era o da importação, das multis e dos fornecedores, que querem importar. Então, esse consenso em torno da saúde foi que introduziu práticas lesivas ao país. Licitações internacionais. Então, a grande mudança foi licitação nacional, quem produz no Brasil. Essa que vai entrar na minha licitação. Quando não tiver aqui, eu vou promover com isonomia. Quando atualmente tiver, vai ser com isonomia. Ou seja, existe na Lei 866, não precisa trocar lei nenhuma, o que diz que deve se promover a isonomia. Eu vou promover botando a carga tributária no preço de quem é ofertado de fora. Embora isso me traga um pequeno problema. Como eu compro melhor, eu consigo manter o mesmo preço. No limite, eu vou perder essa vantagem. E aí vão começar a dizer, a área pública está produzindo caro, viu? Tem que acabar com essa área pública de produção. Eles estão produzindo mais caro que o privado, que está importando. Ninguém vai dizer que está importando. E me fragiliza cá. Aí é que eu digo assim, tem que mexer em barreira tarifária. Como agora foi mexido, não no primeiro passo, como foi mexido em calçados e têxteis. E levaram para 35%, era um absurdo. Se acabar com o emprego no país, não é, com o dólar como é que está? Está acabando com uma indústria forte aqui em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, dentro daquele lugar, acabando com a indústria. Pois da indústria farmacêutica, particularmente farmacêutica, acabaram sem ninguém reclamar, achando que estava matando o mau produtor, para importar do chinês, que a gente demonstra que é pior que o nacional. É demonstrável. Mas a palavra corrente é que o nacional é ruim.
E Foro Nacional é ruim. E esse era o neoliberalismo, da abertura econômica. E é isso que estava embutido, os novos negócios. Os novos negócios são um negócio de importação. De um país com vocação, tem uma Petrobras, que trabalha com química, que forma químicos, farmacêuticos, doutores. Em Farmanguinhos, nós temos, do nosso conjunto de 700 e poucos trabalhadores, nós temos 39 doutores, 70 mestres. Nenhuma multinacional proporcionalmente tem esse número. Que ele sustenta com a nossa produção. Todo o dinheiro da nossa produção. E atendendo a preços baixos. Por fim, um outro papel importante na inovação, um outro papel importante do laboratório público esquecido de suprir, porque você sabe, tem duas questões de suprir o Ministério. Um deles, alguns produtos, a área privada, se o negócio não é bom, fecha, leva para fora. E aí fica faltando abastecimento. Então nós temos que assegurar isso. Ninguém cobra quando fecha. Nós temos exemplos fantásticos, quando tiram do mercado. E a gente tem que estar atrás, correndo atrás, para ver como é que vai fazer. A outra questão, a gente também regula o mercado. E essa é uma descoberta das duas tabelas que eu queria, que é fantástica. Descobrimos aos poucos. No programa de AIDS, a entrada de Farmanguinhos e desenvolver o processo de síntese, transferir para o setor privado farmacêutico nacional e passar a produzir, reduziu uma base de 70% o preço dos medicamentos, os mesmos medicamentos estavam sendo praticados pelas empresas estrangeiras aqui. A outra regulação, a última, que alguém já deve saber. Nós, por ter acabado a Biobras, ser vendida, o nosso setor privado é sensível a ser vendido, evidentemente. Como não consegue vender para o setor público, é o grande comprador público, acaba frequentemente nas mãos das outras empresas, que, como aconteceu com a Biobras, fecha a produção do princípio ativo do cristal de insulina. Nós entramos, agora a Farmanguinhos entrou recentemente para produzir insulina recombinante. No mês seguinte, não chegou a 60 dias de assinar o contrato para começar a produzir, o preço na licitação caiu pela metade, de 17,35 para 9,17. E os recadinhos, para ver se a gente não queria cair fora, já que o preço estava baixo, vieram aí. E a gente tem que sustentar. Porque se a gente cair fora, sobe de novo. E está vulnerável de novo. E insulina não é brincadeira. É sobrevida. Não é um princípio que não pode ser descuidado. Então, mostra o papel que a gente tem em consolidar as duas áreas. A inovação, né? Agora mesmo, Efavirenz, desculpa até eu estendi um pouquinho mais, mas eu vou cumprimentar o Pacheco, ele não vai reclamar da parte dele depois. Efavirenz. Efavirenz, qual era o desafio? Eu não quero, quando estava proposto em alguns níveis do Ministério, só a formulação final. Tem que produzir o princípio ativo no Brasil. Licença compulsória para não produzir o princípio ativo no Brasil é ridículo. Todo mundo queria importar. Está muito barato importar da China ou da Índia. Está muito barato importar o princípio ativo. Eu não quero importar. A gente fez lá um jogo aqui com o Pacheco participando, fizemos um convite para todas as empresas interessadas em produzir. De 18 que apareceram, existem 22 farmacoquímicas no Brasil, o total, sobrou. Selecionamos 3, pré-qualificamos essa produção. O Pacheco já tem pronto, já está me fornecendo, para eu fazer os testes para a Anvisa. Ele mais 2. Tá? 6 meses, desenvolveu. E não precisou usar dos recursos que uma licença compulsória dá. Ou seja, acesso a todas as informações. Não precisa. A nossa dissolução, sem nem saber como é que a formulação do produto, deu assim, em cima da curva, 100% igual ao do Estocrin do medicamento de lá. A gente tem a tecnologia, tem os químicos, tem as pessoas que sabem fazer aqui. A gente não precisa estar abrindo mão do setor farmacêutico, porque não fez lá, Getúlio não fez a Farmacobras, e só fez a Petrobras e tal. Não precisa abrir mão. Hoje a gente tem com o que fazer aqui para assegurar os medicamentos para a população brasileira. E
Tem a questão de se estruturar para isso. Agora, a gente não quer substituir o setor privado nesse campo, não. A gente quer trabalhar junto e estamos trabalhando junto. Obrigado.